Cara, esse é um episódio que eu vou reassistir depois, equipe. Assim que a gravação estiver disponível. Um ambiente que me modelou como empreendedor, assim. Empreendedor digital mesmo. Eu não teria chegado onde eu cheguei sem estar lá, não. Por que o formato você acha que influencia? O que fez diferença pra você? Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala com você que quer ganhar dinheiro na internet usando marketing digital e mais especificamente fazer um 6 em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Lorival Júnior. Eu sou Kate Maria. Eu sou Érico Rocha. E hoje, Érico, a gente vai falar sobre ambiente, né? Ambiente. Como que isso pode te ajudar ou te atrapalhar, te influenciar na sua jornada até o seu 6 em 7. E a gente vai muito além, né? Daquela verdade, né? Daquela grande verdade que é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? E aí, para começar, pensando em ambientes que você já viveu, que moldaram o Érico, qual que você acha que foi o principal ambiente que te moldou para te trazer até aqui? O primeiro ambiente foi o Mastermind que eu participei com o Jeff Walker. Participei com ele por 10 anos, 11 anos. Acho que eu saí na pandemia, mas foi muito incrível aquele ambiente. Porque eu vinha de um mercado corporativo, tinha feito meu 6 em 7, mas não sabia empreender. Não dava com a galera que vivia o empreendedorismo. Então, foi incrível a primeiro moldar daquilo. E eu acho que o ambiente molda pelo comportamento, ele molda pelos valores, tem uma certa cultura naquele ambiente, tem ainda uma certa cultura naquele ambiente, táticas. Eu acho que quando você encontra as pessoas que te moldam pelos valores, pelo comportamento, princípios e também por tática, é o melhor das coisas. Principalmente no ambiente, e aí vem um pouco também do que eu acho que funcionava muito bem. Um ambiente, ele se encaixou muito em mim porque não era um ambiente de mentoria. Então era um ambiente que eu sentia que eu contribuía muito e recebia muito. E eu acho que isso me abriu minha cabeça absurdamente, de uma maneira que foi absurdo mesmo, e é muito pelas pessoas. E quando a gente entrou, assim, muitos já tinham sucesso, mas poucos já tinham tanto sucesso. Então a gente meio que cresceu junto naquele ambiente. Então eu vi negócios crescerem demais, eu cresci muito naquele ambiente. Vi pessoas também que não cresceram naturalmente. Você sempre tem um ambiente um que cresce super mais, uma que cresce super menos, mas é um ambiente que eu contribuí. O meu foco de contribuição era muito grande. Massa. Você absurdamente grande. Era um ambiente que é engraçado que, como eu era cliente, não era o orquestrador, era um ambiente onde eu tinha quase que... Sabe, quando você é o cara, assim, quando você é um cliente, você tem mais liberdade de falar muitas coisas que quando você está orquestrando um ambiente, tem que ficar um pouco mais comedido, né? O maestro da ópera é diferente de quem está tocando, então era uma parada onde eu vivia um período meu sem politicamente correto. Era um ambiente seguro, que todo mundo entendia as posições, mas o sem politicamente correto era um pouco daquilo que a gente estava conversando, sem mencionar nomes, mas basicamente uma pessoa perguntou a idade pro Lorival. E aí o Lorival pegou e falou a idade, era uma mulher, perguntou a idade pro Lorival, aí aparentemente o Lorival falou a idade que ele achava que ela tinha. E aí eu errei na mosca, né? E ele errou demais, acho que ela era bem mais nova, ele era... E ela ficou chateada porque ele errou. Mas assim, porque na verdade a gente estava começando pelo processo que ele devia ter respondido? Se ele devia ter respondido, eu falava, cara, sempre fala 25. 25 é uma coisa que nem se erra. Se a pessoa tem 21, ela não fica chateada. Se ela tem 29, ela também não fica chateada. Então 25 é a resposta mais diplomática, politicamente correta. Já o Thiago falou, cara, você devia entrar pro humor. Fala, deixa eu te falar, acho que eu vou te deixar muito chateado, eu acho que você tem 17.
Aí você entra pro humor. O que você falou quando você falou que tinha 17? Deixa eu fazer uma piada, mas eu não quero responder. Mas aí era um ambiente onde eu podia falar realmente a idade que eu achava que tinha. Porque eu sabia que isso não era necessariamente um problema. Então, criou-se uma relação muito de autenticidade. Confiança, né? É uma autenticidade com respeito. É claro que a gente às vezes passava do ponto, como todo mundo passa do ponto, né? Todo mundo que arrisca ser autêntico, você corre um risco de desagradar. A autenticidade vem com esse risco de desagradar. E todo mundo fala, não, eu quero a opinião sincera, até achar um ponto que é sensível para ela. Então, eu acho que isso... Mas aquele ambiente era muito massa de poder realmente falar, assim, quando você achava que o lançamento estava ruim, falar, cara, esse lançamento tá ruim mesmo, não tem como melhorar, não é possível, você não podia fazer uma história mais longa, não? Então, foi muito bom nesse sentido. Eu acho que esse foi o grande primeiro ambiente que me modelou como empreendedor, assim, empreendedor digital mesmo. Eu não teria chegado onde eu cheguei sem estar lá, não. Sem ter estado lá. Mas você falou muito sobre a questão de observar, de contribuir, e com isso você acabava se inspirando, né, para trazer ideias para negócio e tal. E sobre o network mesmo, sobre o 1 a 1, como que era nesse primeiro contato lá? Você era gringo, né? A maioria lá é estadunidense, né? Não, a maioria lá... Eu não sei se a maioria era gringa, mas era quase todo mundo gringo. Se contar canadense como gringo, tinha muito canadense, muito australiano, porque Canadá e Estados Unidos estão tão perto, assim, que é um empate técnico. Eles são muito parecidos também, apesar de falarem que não e tal. É claro que você pegar um cara do sul dos Estados Unidos é diferente de um cara do norte e tal. Mas eles têm, pelo menos pra mim, tem muito parecido. Já o australiano um pouco mais diferente, muito australiano, ingleses. Tinha estadunidense também, devia ser uns 30, 40% estadunidense. Ou americano. Estadunidense. Ô, Érico, você falou aqui de... Mas eu era o único brasileiro. E você ainda vai falar disso, desse ponto ou não? É quase isso, mas é complementar, porque foi uma parada que eu achei interessante. Quando você falou do ambiente, você falou que no ambiente do Jeff, no primeiro Mastermind, você encontrou valores, comportamentos, princípios e táticas. Os valores, você tinha claro quais eram os seus valores ou você viu valores neles que você passou a se identificar depois? Não, só pelo fato de eu entrar no Mastermind de alguém... Você admira aquela pessoa que está orquestrando. E aquela pessoa tem valores. Então, eu acho que muito do Érico hoje é influenciado por isso. Foram 10 anos. Então, alguns valores do Jeff. O Jeff é um cara extremamente low profile. Então, eu acho que ele ainda tem o carro que ele tem antes do primeiro 6 em 7. Eu acho que ele ainda anda com aquele mesmo carro. Apesar de estar caindo nos pedaços. A gente está falando de um carro de 20 anos. Acho incrível. A bicicleta dele é mais cara que o carro? A bicicleta definitivamente deve ser mais cara que o carro. Ainda mais nos Estados Unidos, né? E olha que lá a bicicleta é barata também, né? Mas enfim. Então, ele é um cara muito low profile. Eu gostava dessa parada de você ser low profile. Ele morava numa casa antes de fazer o 6 em 7. A 20 milhas de uma cidade pequena. Então, imagina uma cidade pequena de, sei lá, 10 mil habitantes. Eu acho que Durango deve ter 10... 20 mil, não sei se tem 20 mil ali não. Tem só uma rua. Sabe aquela cidade que tem uma rua principal? E claro que uma cidade pequena nos Estados Unidos é diferente de uma cidade pequena do que no Brasil, né? Tem tudo e tal, mas... Chega a Amazon. Total. Mas chega muita coisa. Mas assim, então na cidade pequena ele morava 20 milhas daquela cidade pequena, numa espécie de um cara comprou uma fazenda, dividiu a casa em... sei lá, X casas e eles fizeram uma comunidade. Existe aquele conceito de viver em comunidade e tal. É um pouco do que a gente chama de condomínio. Aqui no Brasil, um condomínio de casas, mas é um condomínio diferente. Onde eles não era... tipo assim, tinha uma série de regras, sustentabilidade, umas coisas muito loucas. E eles meio que se juntaram para construir aquilo. Nossa. Então, tipo, por exemplo, a hora que alguém ia comprar um lote, tinha se não me engano, eu posso estar errado, tá? Mas é a minha impressão que tinha uma espécie de votação e tal. Uau. De saber. E apesar de você não poder proibir a pessoa de comprar e tal, você podia indicar que era bem-vindo, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, e ele morava nessa casa quando ele
era o cara que cuidava das crianças enquanto a esposa dele, engenheira, ia trabalhar e sustentava a casa. Então ele falava que sobrava 300, ele tinha um budget de $300 por mês para comer fora, por exemplo, para se divertir. Então era assim que era bem estrito. E hoje ele ainda mora no mesmo lugar. Caramba. Inclusive ele construiu uma casa no topo da montanha de Durango, assim, uma casa linda, maravilhosa e tal. E ele não mora lá. Ele construiu na época, sabe, tinha um terreno, acabou comprando um terreno, acabou gastando, não sei se $2 milhões para construir a casa, assim, foi a nota, assim, na época, né? E nem mora lá. Então, e quando a gente vê os vídeos dele, ele sempre faz lá, virou uma espécie de um quartel-general secreto. Eu acho que ele comprou a casa também porque ele comprou uns lotes para os filhos. Tipo, uma casa que tem uns lotes, eu acho que ele quer manter os filhos perto e tal. Isso é muito importante para ele. Mas era engraçado, porque era uma parada que era diferente do internet marketing, né? A gente chama aqui de marketing digital. Lá tem marketing digital, digital marketing. Eu acho que o digital marketing é mais marketing de agência, marketing de universidade, marketing de branding. E o internet marketing, internet naquela época começou com uma coisa underground. Cara, será que a internet vai dar certo? Será que a internet é de verdade? Então a internet não tinha uma reputação hoje, meu Deus, né? Mas enfim, e a galera que entrava lá, e eu acho que não tem nada de errado, me inspirou bastante também, sabe? Andava de helicóptero, Rolls Royce e tudo. Eu achava o máximo aquilo também, eu não desmereço não, acho muito legal também. Mas ele tinha uma parada completamente diferente. Ele falou assim, cara, eu posso ganhar muito dinheiro, mas eu tenho extremamente um profile low. E o pior de tudo, ele não tinha um profile low para criar aquele personagem, para atrair mais audiência. Ele realmente era assim. Então, assim, de vez em quando ele gasta dinheiro com umas coisas caras. Tipo, ele anda de avião particular, porque é muito difícil chegar em Durango por causa do aeroporto e tal. Então, de vez em quando, ele pega um avião particular e vai num lugar e volta. Eu acho que deve ser meia casa dele para ele pegar. Então, assim, porque é útil. Ele pega e gasta o dinheiro porque é útil e ele dá um certo conforto. Eu não acho que ele tem mas ao mesmo tempo ele... essa é a vida que eu gosto e eu não preciso modificar ela. Então, isso, ele começou a atrair pessoas desse jeito pro lugar dele, né? Pro mastermind dele. Um cara que era, enfim... E era massa. E eu acho que eu peguei um pouco disso na minha vida, porque eu achei legal, sabe? Quando você tem um role model. E achava o máximo. Ele andava com a mesma camiseta, com a mesma calça, com o mesmo tênis, todo ano. Era engraçado, nem o tênis eu acho que ele trocava. De vez em quando ele trocava um tênis de jogging. Ele contava o sucesso dele por quantos dias de esquiar ele fez. Era muito massa nesse sentido. E ao mesmo tempo, ele não veio ele veio da época de carta, né? O primeiro dinheiro que ele ganhou na internet não foi na internet. Ele recebeu um cheque da Suíça. Olha que louco, porque não tinha gateway de pagamento. Foi da internet, ele mandou e-mail. No tempo que a galera lia e-mail, todos os e-mails que apareciam. Mas o primeiro cara que comprou o produto dele foi um cara da Suíça e ele teve que enviar um cheque pelo correio. Imagina você enviar um cheque da Suíça pelo correio. Eu não sei nem como é que deposita um cheque da Suíça, né? Mas é muito louco, assim. Então aquilo eu gostei daquele estilo, sabe? Por que, Érico? Porque, tipo assim, é quase que uma humildade no jeito de viver. Por que essas paradas simples te chamam a atenção? Porque... Eu não sei, talvez seja minha criação, minha família é simples. Não que isso seja um problema, mas a gente tem um certo valor na simplicidade, até um certo exagero, eu diria, com isso, né? Minha mãe, sei lá, nossa... Eu fui visitar a casa da minha mãe construiu uma casa na roça. E tipo, ela já podia ter... Cara, eu podia colocar um chuveiro e caísse água de verdade, sabe? Tipo, ela mora lá. E tipo, chuveiro... Não é caro, né? Não sei se você entende, assim, no nível de chuveiro, sim, que o chuveiro fica pingando, mas não cai água. E, tem umas paradas que eu curto, chuveiro. Chuveiro é massa, assim, cai muita água. E não tem a falta de água, né? A abundância de água. Mas sei lá, a casa não tem forro, não tem teto, não tem aqueles forros de palha, sabe? Que fica uns passarinhos em cima e tal. Vai cozinhando, fica caindo as coisinhas todo dia, fica assim, passa um nevoeiro. Não sei, talvez seja um pouco disso.
Eu não sei, definitivamente eu não sou assim, eu sou um meio termo, às vezes eu gasto dinheiro em umas coisas, mas assim, então, mas pareceu legal, me deu permissão de ser aquilo, porque antigamente eu associava que para eu você olha os seus role models, você tenta copiar eles para ter o sucesso que eles têm, então eu acreditava que o meu sucesso dependia só daquilo. E se eu não tiver isso, será que eu vou ter sucesso? E aí, então, quando ele fez aquilo caiu em mim e me deu permissão para ser isso. Nossa. E aí eu fui fazendo isso, né? Então foi muito bom. Os valores também de pensamento estratégico de longo prazo. Era uma galera que pensava muito longo prazo. Pensava no negócio daqui a 5, 10 anos. Ao invés de um lançamento para cá, para depois aproveitar a vida, depois mais um lançamento para aproveitar a vida. Eu acho que ele foi o primeiro, se não foi a primeira pessoa que ficou num único produto, porque a regra era eu lançava 1, 2 vezes, aí o lançamento dava uma caída, naturalmente, porque terminava essa novidade e tal. Aí você ia procurar lançar um outro produto, aí você saía de um produto pro outro, de um produto pro outro, de um produto, todo mundo saía de um produto pro outro. E aqui no Brasil a gente tem isso, né? Se você pegar um produto e desenvolver várias coisas, isso veio de lá, porque ele me deu permissão. Funciona aqui, por que eu não vou fazer assim no Brasil? Eu acho que até exagero demais. Chega até ser um exagero. Eu acho que tá na hora da gente lançar um outro produto, mas, meu Deus. Gatilho mental da antecipação. Fiquem curiosos. Mas assim, foi bom nesse sentido. Que massa. E aí ele começou a atrair essas pessoas assim. E aí ele, deve ter, sei lá, umas 30 pessoas há muito tempo lá, não sei. Mas é muito poucas pessoas e foi bom nesse sentido. Então, valores, pensamento estratégico. Em relação à tática mesmo, coisa pra você aproveitar o que alguém tava fazendo, tinha muito disso? O pessoal tinha a vibe de crescer naquela época lá? Muito. Tinha vibe de crescer. Eu acho que ainda tem a vibe de crescer. Talvez não no nível que eu cresci. Aí que tá. Chegou uma hora que eu cresci demais. Eu vi a oportunidade, fui crescendo, então não tem lá ninguém que tem... Não, tem 1 ou 2 que tem 100 funcionários, mas é um cara que tem uma editora, assim, mas assim, tem uma vibe de crescer, uma editora, mas talvez a maior ou a segunda maior editora de desenvolvimento pessoal do mundo. Né? Uau! Tá lá, então, conversava muito com aqueles caras, com ele também, um cara chama Reed Tracy, esqueci o nome da editora, você acredita? Mas era da Luiz... Luizy. Enfim, uma mulher muito famosa. Enfim. Mas foi bom. Me deu permissão. Eu me encontrei lá. Naquele sentido. Ô, Érico, e você falou que esse ambiente te moldou porque era um mastermind e não uma mentoria. Por que o formato você acha que influencia? O que fez diferença pra você? Porque assim, numa mentoria, eu espero que alguém me dê os passos. Me deu passo a passo, né? Um insider, eu espero isso. E foi até por isso que no começo eu lancei um mastermind e não uma mentoria. Eu lancei o Plat, né? Que eu chamo Plat, já teve outros nomes e tal. E lancei o mastermind. Mas o mastermind não tem regras. Eu não tenho que seguir o passo a passo de ninguém. A gente divide o que funciona, divide o que não funciona, mas existe uma certa responsabilidade que eu também sou responsável pelo meu crescimento, pelo meu resultado. Numa mentoria existe uma corresponsabilidade ali. Né? Eles esperam que a nossa mentoria, o nosso passo a passo... Inclusive até uma dificuldade que a gente tem. Porque uma vez que a gente cresceu a maioria dos nossos faixas pretas em mentorias, é difícil de desmamar e criar essa responsabilidade para eles entrarem no mastermind. Porque eles sempre estão esperando até o último nível uma espécie de mentoria. Então é um pouco difícil de você criar essa autorresponsabilidade. Eu não falo isso por mal, não, mas eu acho que é uma coisa de costume, né? A gente até tentou fazer no 2-10 mais como mastermind e menos como uma mentoria, mas descobriu que o que eles queriam era mais ainda uma mentoria que o mastermind. Eles estavam acostumados e até gostavam desse formato de mentoria. Eu não julgo também não. Mas chega uma hora que acaba, né? Chega uma hora que eventualmente você vai para o nível de mastermind inteiro. Mas no nível de mastermind, Kate, você não tem plano, não tem desafio. O desafio é você que define. E aí você ali vai tentar criar. Então os negócios ficam completamente muito diferentes.
absolutamente muito diferentes, porque a ideia é não ter aquilo. Você acha que isso tem a ver com faturamento também? Tipo, querendo ou não, você entrou, já era grande no Mastermind, ou não? Não, eu faturava R$450 mil no ano, naquele ano. Eu lembro mais ou menos, tá? Eu posso estar errado, eu não sei como é que conta exatamente, mas faturamento de marqueteiro, aqueles que você lembra do fez no 6-7, fez mais ou menos R$450 mil. Segundo ano, 2.500.000, um pouco mais de foco. Mas eu sempre tava fazendo alguma coisa bem diferente. Eu sempre tava puxando também e aprendendo um monte, porque eles eram também muito mais velhos. Eu acho que eles eram muito mais velhos que eu. Em sua maioria, eram bem mais velhos que eu. Que massa. O mundo tá mudando agora. Acho que eu sou o mais velho daqui, né? Sou da IGD, então. Da IGD? E... Da mesa já. Massa, cara. Você falou que por ter crescido, talvez, muito mais do que os outros... Eu diria que eles têm cerca de 50 altos, 60. 50 altos, 60. Show. Vou chutar, tá? E se eu estiver insultando alguém, não é a intenção, não me cancelem. Você falou que, então por ter crescido muito, acabou que talvez você tenha se desconectado um pouco, né? Desses valores, desses princípios, das táticas, talvez. Dos valores não, dos princípios não. Mas assim, talvez da parte prática mesmo, das táticas. Quando você cresce, quando você tem uma empresa de 9 dígitos em real, o que você se preocupa tende a ser preocupações diferentes. E aí que talvez tenha sido... E uma das razões pela qual eu saí, imagino, que eu acho que isso tá aí, uma coisa que a gente faz bem. A gente tem vários níveis de Mastermind. Eu acredito que se a gente não tivesse criado o 10+, do 2 para 10, a gente ia ter naturalmente ficado menor. Porque chega uma hora que o 10+ quer conversar com o 10+, naturalmente tem umas coisas mais relevantes para conversar e falar. E o papo de 10+ passa a ser não muito relevante para o papo de 2 para 10. No meu caso, eu acho que eu não tenho muito isso, tá? Mas a gente teve muito, que quando o 10+ era junto com o 2 para 10, eu acho que algumas pessoas que entravam no 2 para 10 já nesse negócio se sentiam muito pequenos. Tinham uma certa dificuldade de contribuir. E quando eles estavam numa pessoa mais equiparada com o seu nível, eles tinham mais capacidade de contribuição. E eu acho que é importante isso, de você estar constantemente criando a base, criando novos grupos para você deixar essas pessoas que estão crescendo mais... eventualmente, quando tiver uma massa crítica, ter um grupo mais sozinho para eles conversarem. E você sente falta de ter um grupo em que você não é o líder, o cara que tá puxando a locomotiva? Total. Assim, faz um tempinho que eu já tô procurando algum lá fora. Definitivamente. Massa. Mas, assim, é um processo um pouquinho mais complicado. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, eu parei muito de ir para fora. Mas ainda continuo procurando total alguém entrar num grupo onde as pessoas faturam pelo menos, sei lá, uns 10 milhões por ano de dólar, né? Então, uns 50 milhões ou quiçá 100 milhões. Eu acho que chega uma hora que você precisa de um grupo desse também. Para que especificamente, assim? Eu acho que o processo de crescimento, eu tenho feito muito isso ainda, visitando várias empresas, mas eu acho que quando você está num grupo de pessoas que estão com os mesmos desafios que você, né, em massa crítica, ainda no próprio Plat 10+, eu sou muito grande pro Plat 10+, eu falo em termos de faturamento, não sou muito grande, parece um papo... Tá ali no top 5, né, talvez de total, 30, 40 eu pessoas, queria né? ter umas 40 daquelas tivessem no meu nível, sabe? No nível, de fato, não no meu nível, parecendo que é o nível do Érico, né? O nível da minha empresa. Porque, cara, você tem coisas completamente diferentes, né? Que você faz, assim. Então, assim, eu tenho por exemplo, visitei nesses últimos 3 semanas 3 empresas que estavam faturando bem mais que 100 milhões ano. E a conversa é tão diferente. Aplicar aqueles projetos numa pessoa que só fatura 10 milhões por ano é uma coisa que você nem imagina que é possível. Porque é muita coisa. Muito investimento. Érico, mas como é que faz o balanço? Tipo assim, no Mastermind, um ambiente, você tem que estar com pessoas com nível igual ao seu ou superior para você aprender. Mas o quanto superior ele chega a atrapalhar numa questão que, cara, isso que ele tá falando não vai servir para mim. Ou tipo assim,
é todo mundo no mesmo nível, então tudo que tá falando eu já sei. Qual que é o balanço disso? Eu não sei se tem um balanço certo não, mas depende muito da pessoa. Se você é uma pessoa que se sente bem num grupo de pessoas muito maiores, ou se sente para baixo. Depende muito. Então, assim, eu acredito que eu seja menos dessa pessoa que... Eu tenho um alto grau de autorresponsabilidade muito grande. Muito grande não, relativamente grande. Então, assim, eu sei que é sempre eu. O balanço não é necessariamente o quanto a pessoa fatura, mas será que eu acho que eu tô contribuindo? Eu acho que o balanço ideal para uma boa parceria de mastermind é um mastermind que você contribui bastante e você é contribuído bastante. Então, se eu tiver num grupo de bilionários, por exemplo, mas eles... um exemplo, uma pessoa que fatura bem mais, né, múltiplas vezes o que... Mas eu acho que o meu skill set é muito bom, que para eles isso vai ajudar, isso não é necessariamente um problema, não. Interessante. Total. Não é necessariamente um problema, não. O negócio é ruim de você ir num lugar onde parece que você não contribui. Então, eu acho que... E eu acho que é importante você contribuir. Entendi. Também. Tanto contribuir e absorver coisas, né? E absorver também. Num determinado... Tem coisa que você não absorve também, que era o caso que acontecia no 10 mais, a galera que já fazia lá 10, 30 milhões, com a galera que, tipo... Tinha acabado de fazer 2 milhões, né? Total. A gente fala isso como uma coisa pequena, né? Não é? É muito louco, né? É porque são conversas diferentes, né? Às vezes a pessoa que acabou de fazer 2 milhões e tal, ela tá começando a formar a equipe, aí pega uma pessoa que já tem 150 funcionários, a conversa é outra, né, cara? Total. 120 no caso da gente, né? Mas é bem outra, né? Questão de visão também, né? As pessoas que querem crescer e as pessoas que querem fazer um negócio mais boutique também é diferente, né? Então, mas o fato é o seguinte, você sente que está contribuindo e sente que é contribuído e assim, para você contribuir você tem que se esforçar. Não vem naturalmente, não. Porque eu acho que meu feeling, tá? No Mastermind, a quantidade de contribuição que você recebe é proporcional ao quanto você contribui. Total. Então, quando você contribui bastante, você tende a ser contribuído bastante. É a lei da reciprocidade mais pura e simples. No ambiente menos escrito, mas é muito assim. Muito massa. Ô, Érico, e falando de contribuição, então, parte do valor de estar num ambiente certo, com as pessoas certas, é justamente você contribuir, e eu vou colocar em paralelo aqui, você fazer network com essas pessoas. É um ambiente que favorece um network. Só que nem todo mundo tem uma aptidão nata. Não. Ninguém é um Thiago Batista, vereador aí, que faz amizade com todo mundo, fala com todo mundo. E de fora me parece, inclusive, que você é essa pessoa, que não é natural pra você fazer networking e tal. Eu sou uma pessoa que precisa de pessoas. Assim, mais do que muitas pessoas. Então, se você fizer um teste comportamental comigo, diz que você vai ver um D extremamente alto, um I extremamente alto e o resto inexistente. Porque aí você puxa muito o D, que é dominância, né? Liderança, dominância. É um I, que é você gosta de estar com pessoas, eu adoro estar com pessoas. De verdade. E... Então, ótimo isso, né? Mas nem todo mundo tem um D e um I alto. Tem umas pessoas que são mais SCs, né? Aí tem que perguntar pra elas como é que seria isso, né? Mas isso que eu tô falando pra vocês é uma experiência muito do que funciona pro Érico, né? Que funciona pro Érico necessariamente. Massa. Ô, Érico, eu quando conheci você, o primeiro evento que eu fui foi em 2018. Era FL ao vivo 2018, né? Foi o Chega de Desculpas. Opa! E lá, é verdade. Todos são. Já vi isso em algum lugar. Só te falando. Não, mas foi o primeiro que... Foi o primeiro Chega de Desculpas, exato. E lá, você já falava muito sobre ambiente, mas não no nível de mastermind, não no nível grande, assim. Você falava até desde a galera que é pequeno, você tá no ambiente, você tá naquele evento, você tá no lugar onde você vai se inspirar. Ou seja, convivendo no longo prazo, tipo participando do mastermind, assim, ou então num evento pontual. E nos nossos produtos, FL, Insider, Plat, uma das coisas que
você mais vende é o ambiente. Sim. Como é que as pessoas podem enxergar o valor de realmente estar no ambiente, assim? Porque é aquilo que você fala, cara, por mais que eu fale pra vocês, é difícil eu vender as pessoas. Como é que abre a cabeça para as pessoas do quanto o ambiente pode transformar? Qual que seria a copy? E parece um pouco também commodity, que qualquer produto, tem uma comunidade, tem suporte WhatsApp, aí bota o pessoal lá no grupo e deixa eles lá, sacou? Largado. Eu acho que como é que você demonstra valor sobre uma determinada tese é gatilho mental, né? Num ambiente mais normal é gatilho mental da história, gatilho mental da ação, gatilho mental da prova, gatilho mental da prova social, os testemunhos. E eu falava muito isso, é óbvio que eu falava muito isso, porque eu acredito que isso é importante, porque eu queria vender aquilo. Então, aquilo que eu estava falando bastante era uma espécie de copy também. Claro, algo que eu acreditava, mas não deixa de ser uma copy. Mas o jeito de você defender uma tese, eu acredito que são gatilhos mentais. Você bota os 23 na sua frente e vê como é que você vai orquestrar, quando você vai orquestrar, para fazer aquilo mais provável possível. E numa comunidade, inclusive, foi algo que talvez tenha te mantido nessa rota, né, Lorival? No teu caso, né, específico. Questão de comunidade, né? 100%. Se você puder falar rapidão aí. Não, tipo assim, sempre... Até tava falando com o Thiago, a gente tava falando de um modelo de palestra que eu tô fazendo. E aí, tipo assim, pra cara... qual evento? Pro Mundo Paralelo ou pro Insider? Vai ser pro Insider. E aí, tipo assim, a gente ia falar... Introduzir essa parada da questão da importância do ambiente. Mas, pra mim... Cara, de todos os obstáculos que eu passei na jornada, que eu fui fazendo, o que mais mudou é eu estar no ambiente. Tá com as pessoas certas, pessoas que, tipo assim, apoiam quando você precisa, que fomentam uma parceria, uma contribuição. Então, foi de, tipo assim, de eu estar numa posição que era difícil, né? Financeiramente falando, começando o negócio, todo start assim, um pouco mais complicado, mas, cara... Tá ao lado das pessoas que estavam prontas para contribuir foi o... E conta de maneira prática lá, pô, quando você tava lá na pandemia, ensinando a galera a lotar casa de show, e aí o negócio foi por água abaixo, pô, o que de verdade representou a comunidade, assim, de forma prática mesmo? Cara, tipo assim, eu estava a lotar casa de show e veio a pandemia, foi o maior puxão de tapete que eu poderia tomar, né? E aí eu lembro que eu queria cancelar o Insider, porque... Não dava mais, e o Thiago me ligou no processo de retenção, né? Que eu passei por uma retenção. E aí você me falou, cara, eu falei pro Thiago assim, eu falei, pô, Thiago, eu tô começando do zero de novo, velho. Se eu tivesse voltado no tempo, eu acho que eu estaria melhor do que eu estou hoje. Aí o Thiago falou assim, não, cara, você nunca tá no zero. Você tem outras experiências, tem não sei o que. Eu achando, tô nada, né, velho? Eu preciso da solução aqui. E aí, tipo assim, foi eu ir lá na comunidade do Insider, fazer post. Aí, tipo, fechei parcerias pra fazer tráfego com pessoas. Fui lançando outras pessoas. E aí, foi quando eu fiz, tipo, 56 lançamentos num ano, 100% com pessoas de dentro do Insider. Show. Que estavam dispostas nessa comunidade, né? Mas tem muito também o lance de você tá predisposto, não é só tá lá na comunidade, as coisas não vão acontecer sozinha, né, cara? Então... Você dava seus pulos também, né? Mas, tipo assim, tinha a questão de saber aproveitar a comunidade, né? Tipo assim, não é só... mudando um pouco, a gente falou de como vender a comunidade, mas tem fomentar a comunidade também, né? Então, tá participando, tá falando junto com a galera. Meu, quantas dúvidas eu fazia, respondia, enfim. É difícil explicar e expor, mas, cara, assim, para fomentar uma comunidade não é simples de fazer também, né, Érico? Não é só colocar as pessoas lá e falar, se vira. Como é que é o processo de fomentação de comunidade para você hoje? Nossa, como é que foi, né? Porque quem fomenta a comunidade lá é vocês, né? Hoje em dia vocês estão fomentando a comunidade. É mais uma pergunta para vocês do que para mim. Porque como foi o processo de fomentação de comunidade no começo do Plat, né? É uma boa pergunta para mim. Mas hoje quem fomenta, sinceramente, são vocês. Então, a pergunta volta. Como é que vocês fomentam a comunidade lá? É porque, assim, é vocês que estão fazendo isso agora. Eu tô entrando numa época na minha vida onde eu não tô fomentando a comunidade. Claro que eu participo da comunidade, mas eu tô, sei lá, liderando a empresa com outros focos, né? Como é que vocês fazem? Cara,
uma coisa importantíssima que eu acho é uma coisa simples, mas muito importante que a gente tem nas comunidades, é uma área de comemorações, né? Isso é muito importante. E assim, você tá numa comunidade onde você controla a quantidade de comentários negativos e estimula os comentários positivos, é essencial. Então, foi uma coisa simples que a gente tem, cara, um espaço para comemorações. Que sempre vai ter uma pessoa que às vezes se desmotiva no meio do caminho, que passa a desacreditar nela, só que ela abre um espaço lá onde ela vê todo dia alguém comemorando, não vê pessoas reclamando. Então, uma parte, vamos chamar de moderação, né? De assuntos que a galera fala. Então, cara, estimular ao máximo a galera a falar coisas positivas e não é que é desestimular a falar coisas negativas, mas se precisar falar de uma coisa negativa, tem um espaço mais particular para aquilo, né? Porque ninguém quer sair escancarando isso para as pessoas também. Então, isso eu acho uma parada importante, né? É muito legal. Que acaba que, a gente é em grande parte genética, né? Se a pessoa nasce com algum problema, alguma questão específica, enfim. A gente é em grande parte genética, em grande parte ambiente, né? Então, se a gente tá num ambiente que as pessoas ficam o tempo todo sendo reforçadas, que outras pessoas estão fazendo 6 em 7, que isso é possível, ela começa a respirar aquilo e começa até a pensar cada vez mais naquilo, que eu acredito muito que a gente é o que a gente pensa na maior parte do tempo. Se você fica com pessoas que te botam pra baixo e que, te desestimulam, você acaba pensando negativamente naquilo, né? E aí entra muito na questão de ter um objetivo, de ter, o objetivo de fazer 7 lançamentos no ano. E aí, com isso, a gente tem desafios para estimular a pessoa a estar naquele movimento. A gente tem... São N entregáveis, né? A gente tem faixas e graus para comemorar o momentum, né? Cada pequeno avanço. A primeira venda é comemorada. Total. É marcado, né? São muitas entregáveis. São muitas coisas que a gente faz intencionalmente para criar um ambiente favorável, né? E assim, tem uma das coisas que intensifica muito para mim, além de tudo que vocês falaram, são os encontros ao vivo. Por isso que eu considero, às vezes e a gente começou a fazer um insider virtual, né? Hoje híbrido, é muito mais fácil de vender, mas eu acho que o ao vivo ele modifica total. Você sair de casa para ir para lá ao vivo, conectar com as pessoas ao vivo. Corpo a corpo ali, né? É uma comunidade. Você cria muito mais comunidade. Então, por isso que nos Plates a gente não tem essa opção de ser virtual. Não, no Insider ainda tem um meio termo, porque a pessoa ainda está crescendo, mas eu acho que o encontro ao vivo, você tá lá com a pessoa, você vê a pessoa em carne e osso, aumenta muito a comunidade, aumenta muito a troca, aumenta muito você checar a energia da pessoa. Aumenta muito encontros espontâneos, que não aconteceriam, menos orquestrados. Eu acho muito importante também. Que massa. Érico, e no Plat lá, né, do Jeff, você tinha alguma coisa que você fazia intencionalmente? Vamos supor, velho, nem que eu não tenha nada pra falar, vou mandar... Era grupo de e-mail na época, né? Eu vou mandar pelo menos um e-mail por semana, alguma coisa assim. Eu fazia intencionalmente, eu blogava todos os meus lançamentos, quase todos os meus lançamentos. Debriefava ou não? Não, blogava. O que é blogar? Como blogar, assim? Blogar é você falar o que está acontecendo quando está acontecendo. Antes de ter o resultado. Interessante. Eu blogava, eu criava uma thread e eu falava assim, cara, esse é o meu novo projeto. Tem aqui uma thread, eu vou simplesmente blogar todos os passos, todas as dificuldades, todas as coisas. Por exemplo, se eu estivesse blogando esse lançamento agora, eu ia falar que a internet, o YouTube parou de criar. Então, assim, eu blogava os lançamentos mesmo. As dificuldades, era quase que eu fazia o meu próprio reality show e eu acho que eu fiz isso eu não consigo contar em quantos lançamentos. Sempre... Que legal. Eu fazia isso. E eu não fazia 7 lançamentos na época. Principalmente na época, eu fazia 2 lançamentos por ano, né? Então, pelo menos 2 vezes por ano eu blogava. E é massa. É um processo de blogar, um processo de vulnerabilidade muito grande, né? Porque você tá blogando, você fala os resultados antes, você deixa a galera interessando. E às vezes você consegue, às vezes não. E não dá pra sumir no meio, né?
Você começa, não E tem como por parar. que você fazia isso? Porque primeiro que ao escrever o meu próprio lançamento me fazia me questionar. É engraçado que quando você escreve e bloga, tem gente que fala sobre fazer jornal não, diário. Já. E eu não sei exatamente o efeito psicológico de fazer um diário, mas quando você coloca alguma coisa no papel que você que você tá vivendo, você passa a ser uma espécie de aumenta a sua possibilidade de autocrítica. Então você fazer um diário só de alguma situação que você tá vendo, já te bota como autocrítica. Se uma outra pessoa lê um diário, né, uma pessoa de confiança lê o diário, ela vai poder dar insights. Alguns vão ser bons, outros nem tanto. Agora, se você tem 30 pessoas vendo o que você está fazendo, e essas 30 pessoas têm um certo entendimento daquele projeto, é riquíssimo. Nossa. Eu acho que é uma das maiores ferramentas. Então, assim, eu blogava, eu falava, cara, isso aconteceu, isso não aconteceu. E não era um processo de marketing. Eu não blogava meu lançamento para conseguir cliente, para depois eu... Então, tem gente que faz isso como um processo de marketing mesmo. Às vezes até na comunidade. Olha, fiz um 6 em 7 para mostrar um resultado, autoridade, captar parceiros, aquela coisa. Então, eu não fazia aquilo. Eu fazia realmente como uma parada de real mesmo. E tinha os altos e baixos daquele negócio. Então é interessante que deve ter ainda na thread salva lá. Eu não sei nem se eu tenho acesso ainda. Mas assim, tem a minha história inteira. Quase todos os meus lançamentos blogados. Pô, isso seria interessante, hein? Reviver um dia aí. Nossa, eu já tô pensando em colocar uma entregável no Plat, lá no canal, blogagem de lançamento. Eu não sei não. É uma parte muito... Delicada, né? Porque eu não blogava só o que se passava tecnicamente. Eu blogava o que passava na minha cabeça. Então, algumas coisas lá eram coisas muito individuais mesmo. Uhum. Eu não sei se eu tô aberto a... Assim, eu não sei se alguém faz terapia, queria abrir todas as sessões de terapia, mas eles eram 30 terapeutas. Que massa, velho. E de repente, depois que eu me for dessa vida pra melhor, se vocês quiserem desenterrar essa, pede pro Jeff lá, mas tem muita coisa lá que eu... Então, assim, que foge ao politicamente correto, que é uma coisa que você tá num espaço mais seguro para falar. Então, eu acho que o empreendedor, ele precisa ter um espaço desse. Tem uma coisa também que é interessante, que o empreendedor lá em cima, não lá em cima no sentido que ele é melhor ou pior, mas um espaço muito solitário. Absolutamente solitário. Extremamente solitário. Porque você, como líder, você tem que manter a liderança da coisa. Então, há coisas que você pode falar e coisas que não é um sistema de transparência 100%. É um sistema de transparência responsável. Né? Até mãe para o filho. Nem sempre é uma transparência 100%. Depende da idade do filho também e tal. Mas às vezes é um sistema de transparência responsável. Às vezes a mãe está lá, sei lá, quebrada por dentro, mas ela tem que segurar a onda porque o menino precisa dela para comer. E eu sei que às vezes você chama para parceria, mas eu acho que... E eu acho que o empreendedor ali em cima, ele é muito... Porque tudo que ele fala tem um peso muito grande. E nem todo mundo vai ter a maturidade para entender a posição dele, para entender que aquilo não é uma ameaça, aquilo é simplesmente um dia de desabafo, ou aquilo é realmente um dia de pedir ajuda, alguma coisa do tipo. Mas... E lá eu encontrava nesse ambiente de solitário alguém que eu podia falar abertamente tudo. E pessoas que iam me entender, né? Que tinham um certo senso. Uhum. Outras sim, outras não, né? Iam discordar, concordar. Mas é muito solitário. É muito solitário. Tem um cara que falou lá, acho que até um cara, próprio Mastermind, que deve ter parafraseado, pesado é a coroa do rei. Porque todo mundo olha lá o rei, né? O rei só tá tomando decisão. E, cara, ele toma uma decisão, às vezes, sei lá, contrata alguém, às vezes demite alguém. É pesado. Então, pesado é a coroa do rei. Então, às vezes, é legal os reis poderem falar. Tem uma coisa que eu vi no YouTube, né? Se vi no YouTube, deve ser verdade. Mas os ex-presidentes americanos, eles são muito amigos. Sério? Tanto os caras da direita quanto os caras da esquerda americana. Eles se encontram, batem um papo. Porque tem umas paradas que eu acho que só quem foi presidente dos Estados Unidos sabe. Até porque tem umas coisas que devem ser classificadas, né? Tipo, nem tudo é... E ele vai falar pra quem? Uhum. Imagina, cara, quão solitário é a posição de um presidente. E talvez um presidente dos Estados Unidos é um presidente que provavelmente do líder do mundo livre. É o cara que aperta um botão e cria uma guerra.
Tipo, mata, pessoas morrem, pessoas vivem, fomentam e tal. Imagina com quem que ele deve falar. Com quem que ele conversa. Eu acho que ele não pode conversar nem com o terapeuta. Não pode. Porque vai que... No mundo de hoje, vaza no Wikileaks a terapia do presidente. Tem até um negócio que chama Designated Survivor, que é uma série de ficção no Netflix de um cara que é presidente lá, né? O Jack Bauer. O Jack Bauer. Sempre vai ser Jack Bauer. E aí, num dos episódios, ele fez terapia, porque ele tinha perdido a esposa por algum motivo. Acho que ele tinha morto num acidente de carro, e ele fez terapia, a terapia dele vazou. É foda. Né? Vaza, né? E ninguém perdoa, não, nesse mundo do cancelamento, não. A galera quer ver o drama, né? Cara, eu achei muito mas massa. É muito difícil. Então, assim, quando você tá num grupo desses, você encontra pessoas onde você consegue falar esse tipo de coisa. E elas vão falar de um ponto de vista mais construtivo que destrutivo, né? Na maioria das vezes, principalmente quem você escolhe. Mas é muito solitário. Quem é empreendedor mesmo, raiz, sabe, assim, que esse que tá sozinho, que não participa de nenhum grupo, sabe que a solidão é perversa, assim, é bem intenso. Você tem que ter uma psicologia muito forte para segurar as pontas. Ou você segura porque não tem outro jeito. E, pô, a gente tá falando de ambiente, comunidade, né? E às vezes a gente pega algumas pessoas que, pô, estão num momento difícil, né? Estão num momento difícil ali, pô, dependendo... teve um problema em alguns lançamentos, problema com equipe e tal. E tá num momento terrível financeiramente e tal. E... a tendência natural é ela se fechar no casulo para não parecer tão ruim frente às outras pessoas da comunidade, porque de certa forma muitas vezes a pessoa não quer parecer ser o patinho feio ali, todo mundo parece bem, só eu que pareço mal. Ela se acostumou sendo... Ela chega porque ela tem um resultado, e eu acredito que o ego dela se acostumou a receber aquele resultado. Tem um livro que chama The Art of Learning, de Josh Waitzkin. Ele falava que ele ganhava de muitos outros crianças que eram prodígios. Porque como é que funciona na carreira de xadrez, segundo ele no livro? Você começa a jogar e começa a ganhar. Você é um prodígio. Você é um cara... todo mundo falando, meu Deus, Lorival ganha de todo mundo. Lorival ganha de todo mundo. É só identidade, começa a se apegar muito àquilo. E aí, o que acontece? Ela escolhe com quem que ela quer jogar. Os lutadores são clássicos, assim. Você não luta com qualquer pessoa, não sai lutando, não aceita qualquer luta. Você escolhe com quem que você quer lutar. E na maioria das vezes você escolhe alguém que tem uma posição que você vai ganhar. E aí ele toma um outro approach que ele chamava de investir em derrotas. Que era um approach onde ele ia para as categorias de cima. E no xadrez isso é óbvio, né? Ele fez isso em artes marciais também. E não tem jeito. Você vai para a categoria de cima no xadrez, você perde. Não tem essa de prodígio, né? Você é definido pelo seu rating, né? Pela sua capacidade, seu ranking. O seu ranking é o seu ranking, não tem jeito. É muito matemático aquilo. Você joga com alguém com 400 de ranking mais que você, é virtualmente impossível dele ganhar de você. No poker ele ainda pode ter sorte. No xadrez não dá. Com 400 não dá. Se o cara estiver num dia normal, não dá. Absolutamente não dá. Dá pra empatar, talvez. Mas você joga 10, você perde mais. E ele ia diretamente isso. E ele ia pra destruir o ego dele. Então ele parou de ter essa relação que ele tinha com o ego. E eu acho que muito disso acontece desde com as criancinhas no xadrez e com as pessoas no lançamento. O cara vai lá, faz uma entrevista, ele é bem quisto, ele é bem... Nossa, que legal que você está fazendo. Aí o seu corpo, né, a sua mente acostuma com aquela sensação e você não quer perder aquilo. Então aí quando você está passando mal, você não mostra. E geralmente aí o problema acontece porque todo mundo passa todo mundo tem um processo de alto baixo. Atleta, jogador de xadrez, na escola, no trabalho, na carreira. Então como você não consegue sair daquilo, você só quer ser... Então assim, eu não atiro a primeira pedra não. Mas geralmente o sair daquilo... Existe um jeito de você fazer aquilo de uma forma construtiva. Não ser aquela pessoa só que reclama e tal, mas ser uma pessoa que, cara, isso está acontecendo,
alguém tem uma... Isso aí que continua acontecendo e procurar ajuda, eu acho que é uma coisa muito boa, mas num ambiente é um treino muito grande para você conseguir fazer isso, porque eu acho que a natureza do ser humano não é essa. A gente... Cara, uma bonificação, um reconhecimento, meu Deus, é muito viciante. Mas o quão importante é, digamos assim, assumir publicamente que tá precisando de ajuda, enfim... Acontece num time de vocês aí, vocês que lideram um time. O cara faz às vezes uma cagada, ou uma coisa dá errado. Qual que é a primeira... Quanto mais imaturo ele é, ou mais júnior ele é, qual que é a primeira coisa que ele vai tentar fazer? Esconder e tentar resolver? Sozinho. E aí, geralmente a cagada fica maior. Ele não levanta a mão e fala assim, cara, aconteceu isso. Tem uma certa responsabilidade minha sobre isso, eu tô procurando fazer. Mas quando você tá liderando, quantas vezes vocês já não coordenaram alguém que você percebeu que a pessoa... Cara, não é possível. A pessoa ela vai escondendo mesmo. Naturalmente. Porque ela é natural. Cara, tem um bueiro lá em casa e a tampa tava meio ruim, assim, uma criança meio que caiu dentro do bueiro. Vai vendo. Não é nada complicado, não era muito fundo também, não. Mas assim, a gente foi descobrir porque a outra criança contou, o menino caiu no bueiro. Ele achava que a culpa era dele, assim. A gente já consertou e tal. Mas era assim, ele fiz cagada, deve ter ido num lugar onde eu não proibi, vou esconder pra... É a natureza do homem. Que louco. Mas geralmente quem cresce é aquelas pessoas que vão falar, ó, aconteceu isso, levanta a mão, que ela eventualmente perde o medo de perder o emprego, alguma coisa do tipo. E ó, aconteceu isso, cara, isso aqui 2 vezes não acontece, eu vou fazer o possível, vou pra frente. Assumir a vulnerabilidade, né? Isso aí é um grau de maturidade do ser humano. A criança vai tender a fazer menos isso, e a pessoa menos matura emocionalmente vai tender a esconder essas paradas pra não perder, né? Com medo de perder aquilo que ela conquistou. Total. O emprego, o cargo, o reconhecimento. Status, né, naquela comunidade. Status, né? Total. E uma coisa, velho, que é foda, quando as pessoas elas estão precisando de ajuda, isso falando uma coisa que acontece com alguns insiders, né? Uma entregável que eu acho que a gente acertou na mão e eu briguei com unhas e dentes pra gente colocar é fomentar as parcerias e negócios entre os membros. Total. Porque quando a pessoa tá num momento difícil, às vezes de negócio, de grana, cara, as pessoas que estão ali que tu vai fazer uma parceria. E olha que louco, Eric, teve uma mulher que ela tava, tipo assim, pra desistir do Insider mesmo. E aí foi o mesmo papo que o Thiago teve comigo lá atrás. Eu falei com ela e no evento passado do Insider a gente lançou aquela área de parcerias onde a gente conecta Insiders com Plates, né? Porque, tipo assim, cara, a gente conecta as pessoas que estão em níveis diferentes de resultado, porque, cara, um cara que tá na faixa preta, tá no 6 em 7, tem mais condições de ajudar as pessoas, não só ajudar porque é uma Madre Teresa de Calcutá, mas porque ele vai ser ajudado também, né? Fazer parceria. Essa mulher foi e começou a prestar serviço pra Plat, enquanto ela ia se recuperando no lançamento dela, fez um lançamento de 60 mil. E recebi no grupo ontem, Thiago, acredita? Fez o primeiro 6 em 7. Olha aí, mais um caso pra palestra, mano. Mas é muito massa, tá? Num ambiente onde, tipo assim, cara, a pessoa consegue se abrir pra falar, cara, levantar a mão, pedir ajuda. E ter pessoas que não vão apontar o dedo, não vão rir pra ela, não vão desfazer dela, mas que vai estender a mão e fazer uma ajuda. Isso é importantíssimo. Isso é bom. E tem um jeito meio que... Eu acho que tem... O jeito não é... Tem 2 jeitos. Um jeito é você ficar vomitando seus problemas nas pessoas. E outro jeito é você vomitar assim, só reclama. Você podia só reclamar do governo, só reclamar do sei lá o quê, só reclamar. Não, parece que não tem autorresponsabilidade naquela reclamação. Então assim, geralmente quando você tem um problema e coloca uma pitada, uma colher de autorresponsabilidade, não de autoculpa, de autorresponsabilidade. Então, é um pouco da mesma coisa, mas eu acredito que culpa é uma coisa que você não escolhe. Você tem, sei lá, é sua. A responsabilidade é uma coisa que você acha que você escolhe. Cara, eu vou ser responsável por isso. Aí é muito massa. Então tem que tomar cuidado para você não errar no exagero de toda hora é só negatividade. E toda hora é só positividade. Não, assim, eu acho que tem que ter uma... E com toda
E todo esse pedido de ajuda tem que sempre ter uma colher de o que você pode... Por que isso aconteceu? Eu acredito que eu sou responsável por isso por causa disso. Uhum. E eu quero ajuda. Eu quero sair disso. Eu quero ser responsável por sair daqui também. E para isso, postura de vítima, né? E para isso eu preciso de ajuda. Quem pode me ajudar? Porque aqui tá um cara autorresponsável que, sei lá, errou. Ou aconteceu uma coisa que, na verdade, errou. De um jeito ou de outro, né? Não, responsabilidade é isso, né? Você assumir que você poderia ter feito diferente. Errou é a palavra errada. Fui causa disso. Eventualmente, o fato disso é ser causa e agora eu quero sair. Massa. E Érico, como é que você lida, por exemplo, com pessoas que você não tem muito... às vezes familiares e tal, que é um pouco difícil de você, digamos assim, afastar da sua vida, mas que, de certa forma, tá te atrapalhando de ir pra onde você quer ir? Não, ninguém é difícil de afastar da sua vida. Uhum. Pô, sei lá, o seu pai. Eu não acho que... vamos lá, pai e mãe. Eu acho que você tem que amar eles independente de tudo que eles fazem. Mas você não precisa conviver com eles diariamente. Eu acredito que você tem que sair de casa. Eu acredito que você tem que morar sozinho. Não, preciso conviver com você. Não, você não precisa. Você é maior de idade, arruma um emprego, vai trabalhar sozinho e domingo almoça com eles. Mas você controla quanto tempo você tem. E no mesmo jeito, naquela conversa, você controla quanto daquela conversa você tem com eles. Acredito que a gente tem controle absolutamente de todo mundo. Até familiares. Você não tem familiares que você passa muito mais tempo que outros? Com certeza. É uma escolha. Eu não estou falando que você não deve nunca participar. Acho que você deve fazer tudo. Páscoa, almoço de domingo, almoço de sábado. Você não precisa fazer isso todo dia. Inclusive, não sei se é nem sadio você fazer isso todo dia. Porque eu acredito muito de você criar seu próprio caminho, ser individual, ter uma individualidade e tal. Massa. Mas eu acredito que você tem total controle. E dos outros familiares, você tem total controle de quanto você passa, quanto tempo você passa, que conversa você conversa. Mas eu acho que você tem total controle da sua família, você tem que amar. Mas você não tem necessariamente que escutar. É estranho isso, mas você pode escolher escutar. Você pode escolher escutar o que você acha que deve escutar. Mas você não tem que. Verdade. E, às vezes... Se eu escutasse, eu estaria no serviço público até hoje. Literalmente. Até hoje não. Eu teria entrado no serviço público ou numa grande corporação, uma carreira mais corporativa. Entendi. E, uma conversa muito comum que a gente pega, né, lidando com tantos alunos há tanto tempo, é o do famoso, meu marido não me apoia, né? Cara, meu marido não te apoia. Essa aí é difícil, né? Porque o marido você tem que conviver ele com o tempo inteiro. Aí, cara, não tem jeito. Aí você tem que, ou você transforma ele, ou ele te transforma. Com marido e mulher, eu não acredito que tem meio termo. Um vai ganhar. Uhum. Ou você transforma ele, ou ele te transforma, ou o casamento não funciona mais. Basicamente assim. E pra quem tá, sei lá, na pilha de fazer o 6 em 7 e tal, e o marido cobrando e não sei o que você fala normalmente? Um dia ele vai me agradecer, ele só não sabe disso. Uhum. Um dia ele vai me agradecer, só não sabe disso. Um dia ele vai me agradecer, ele só não sabe disso ainda. Um dia ele vai me agradecer, ele só não sabe disso ainda. Às vezes tem que ter paciência. Você também tem as coisas que você não apoia ele? Total. Um dia ele vai me agradecer. Aí o cara que tem mais confiança ganha. E mais... Tem uma parada que chama de você se levantar para uma causa. Sei lá, você levantar a mão e falar assim, essa causa é minha. Essa é a minha causa. E aí você vê, cara, você se levanta. E a clássica foto de você se levantar com uma causa é o tanque lá da China, naquela foto, e aquela pessoa que estava... Não sei se estava fazendo uma revolução exatamente, mas eu tô aqui. O meu corpo você pode ter, mas minha alma não saio daqui. Uau. É aquela coisa que a pessoa, aquela foto do tanque. É o clássico do Gandhi lá. Eles falam assim, cara, eu vou matar todo mundo. Eu falo assim, cara, o nosso corpo você pode ter.
você pode ter, mas a minha alma é minha. Ninguém tira. Então, você se levantar para uma causa, seja a causa do seu 6 em 7, ou seja a causa com qualquer coisa. Meu marido me apoia para emagrecer. Dane-se ele. Uma hora ele vai me agradecer por isso. E você faz isso mais por amor do que por qualquer outra coisa. Massa. Não, muito massa. E engraçado, cara, você falou sobre, basicamente, tempo. Às vezes pode demorar, né, cara? Mesmo tendo algum resultado, até a pessoa te apoiar. E semana passada minha filha acordou muito cedo. Aí eu fui até a padaria com ela. Ter filho é bom demais, né? Ter filho é bom demais. Eu fui até a padaria com ela, né, cara, pra comprar um misto pra Maíra, né? Tipo, pra ela comer um misto quentinho. E pra eu passear com a minha filha pra deixar ela dormir, cara. É sério, é verdade. E aí eu tô lá, cara, 7 horas da manhã, eu saí de pijama, cara. Eu saí de pijama e com uma blusa do Plat. Aí eu tô lá, cara, na padaria não tinha ninguém. Aí de repente entra uma mulher. Meu Deus, Thiago, veio me deu um abraço apertado. E eu, meu Deus do céu, cara. Quem que era? Cara, eu esqueci o nome dela. O nicho dela é de enfermagem e ela tinha acabado de fazer o primeiro 6 em 7. Oh, rapaz. E ela tava falando que o marido ainda não apoiava. E ela tava na captação do próximo lançamento, custo por lead lá embaixo. Aí eu falei, pô, não, nesse agora ele vai te apoiar. Ela, eu tenho certeza, porque eu vou fazer 200 mil. Na verdade, não sabe, né? Não, tava estimulando ela. E com ela foi muito pesado, porque ela vendeu a casa pra investir no negócio dela, no sonho dela. E tava retornando. Cara, quase que não voltei pra casa. Fiquei conversando com ela, fiz uma análise de lançamento ali em pé mesmo. Cara, é difícil. Às vezes, mesmo com o resultado, o parceiro ainda não consegue ver o que você tá vendo. Continua a cobrança. E, velho, só o parceiro vê o que ele vê, né? A gente sabe a história só sobre uma ótica dela contando pra gente. Deve ter muita coisa. Eu acredito, toda vez que existe um problema de um apoio ou de qualquer coisa, eu tenho uma crença que o problema nunca é o problema. Como assim? Nunca é o problema. Às vezes as pessoas, o marido não te apoia. Eu não sei se o problema tem a ver com 6 em 7. Eu não sei se ele não te apoia em outras coisas. Eu não sei se tem alguma coisa lá que você fez com ele e ele acabou ficando engolindo e ficando amarrado com alguma coisa. O problema nunca é o problema. Vou te dar um exemplo. Tava conversando com um cara que tava desvencilhando uma parceria. Tá no processo de terminar uma parceria. Acontece, né? Parcerias vão, parcerias vêm. E aí, esse cara teve uma discussão filosófica com um parceiro de negócios. Uma questão filosófica. Eu não posso dar muito detalhe, porque senão ele vai entender. Mas vamos dizer que não tem nada a ver com o negócio. Tinha a ver com uma opinião. Podia ser política, podia ser religião, podia ser time de futebol, podia ser alguma posição filosófica. Vou chamar de posição filosófica. E eles divergiram filosoficamente. E o clima entre eles ficou filosófico, ficou pesado. E te juro por Deus, não tem nada a ver com o negócio. E eu tava conversando com ele, eu falei assim, cara, tá difícil de saber, porque eu acredito muito nessa parte dessa tese filosófica, eu também acredito naquela. Aí ele falou, cara, mas como é que eu resolvo isso? Porque, isso é muito importante pra mim, essa filosofia, né? Cara, filosofia é uma coisa muito grande, assim, valores, princípios. Tem gente que vota no presidente, porque ele tem uma posição filosófica a favor que você tem. E você esquece o resto. Ele pode fazer o que quiser, porque o outro cara tem uma posição filosófica diferente. Então a filosofia é muito visceral entre a gente. Não tô julgando, nem tô falando que não devia ser assim, não. Tô falando que é. E eu virei pra ele e falei assim, cara, considera que o problema não tem nada a ver com isso. Que isso é só como o problema está se manifestando. Se manifestou agora nessa intransigência filosófica. Considera que tem alguma coisa no negócio que ele está insatisfeito. Só que ele não tem coragem ou não tem, às vezes nem sabe e nem distinção para falar. O problema não é esse. O problema não é esse. O problema, o buraco sempre está mais embaixo. Quando você faz umas terapias muito loucas, assim, não sei se você já viu, alguém contou umas histórias, o cara chega assim, não sei, tô de mal no trabalho, não gosto do meu chefe, eu tô de mal com sei lá quem. Aí o terapeuta vira e fala assim, cara, e como é que você tá com seu pai? Aí ele fala assim, velho,
problema é você com seu pai. Aí fala, vai lá, e o que aconteceu com você e com seu pai? E tem umas paradas muito loucas, assim, nesses cursos, assim, de desenvolvimento pessoal. Aí você vai lá e conversa com o seu pai e meio que resolve uma parada com seu pai que estava engasgado com você por uns bons tempos. E aí parece que aquele outro problema se dissolve. Então, assim, eu só falo assim, o meu marido me apoia, às vezes não tem nada a ver com 6 em 7. O buraco é muito mais embaixo. Eu acho que deve ter alguma outra coisa que necessita ser lidada, que não está sendo falada. Eu acredito que muitas das vezes os nossos desafios, que a gente acha que é um desafio, é só um desafio de fachada. Quantas vezes a gente fala assim, eu não tô, sei lá, às vezes para você sair de uma relação ou de uma parceria, você não consegue sair pelo que realmente você quer sair. Então você tem que arrumar um jeito diferente. Você tem que arrumar uma briga com o chefe. Você tem que arrumar uma briga com o marido. Você tem que arrumar uma picuinha com o 6 em 7 dele. Eu acho que de 100% das vezes que é técnico, não é técnico. O buraco é muito mais embaixo. Tem histórico, relacionamento, muitas outras coisas. O buraco é muito mais embaixo. Eu acho que quando você entra e todo problema que você tem, que você fala assim, cara, eu tô tendo esse problema. Fala assim, cara, e se esse problema não é esse problema? O que tá acontecendo? O que é? O que tá por trás disso? Se você começar a vasculhar, você vai encontrar. E geralmente, é tipo que a pessoa que fala assim, não tem dinheiro para comprar a fórmula. Assim, na maioria das vezes não é o dinheiro. É alguma coisa, eu tenho medo. Né? Uma coisa, é muito mais... O problema nunca é o problema. O problema está sempre mais embaixo. E quando você toma essa situação, você começa a vasculhar muito mais. Então, por isso que eu falo assim, meu marido me apoia, é muito menos técnico do que... E eu não sei quem é, pelo amor de Deus, né? Vai que é isso mesmo, esse é o 1% que é, na minha opinião, mas se começar a entrar fundo, o problema nunca é o problema. O problema, às vezes, é uma crença que você tem quando você era criança que... Sabe-se Deus o quê? O problema nunca é o problema. Não, geralmente, fica ligado que o problema em qualquer relacionamento nunca é o problema. É muito mais embaixo. Cara, eu tô chocado. Ô, velho, muito massa. Qual que é o problema que você tá tendo aqui? Vamos fazer aqui uma sessão... Terapia, vai, Lorival. O que você tá enfrentando na sua vida? Amorosa, relacionamentos. Vai, Lorival. A vida tá ótima. Aqui o problema é a solução, velho. Já vi isso aí, pelo bom demais. Ô, Érico, mas, cara, muito foda, velho. Desde a hora que você começou a falar sobre assumir responsabilidade, sobre a frase que eu já ouvi falar muitas vezes, mas não dessa perspectiva. Ou você transforma o ambiente, ou ele transforma você. Isso se aplica às pessoas também, tem, né? Uma hora que... meu marido... Cara, eu vou levantar. Você vai vir com um tanque, você vai ter meu corpo, mas você não tem minha alma. Cara, chega uma hora que ele vai entender onde você tá sentado e o que você vai tá fazendo e que você não vai mover. Nossa. Pode mover até fisicamente, mas mentalmente, a minha mente você não tem. Muito massa, cara. Pode ter o resto. E, Érico, quando a pessoa tá empreendendo, buscando 6 em 7 ou fazendo alguma coisa nesse sentido... Só isso, né? Ela... Cara, é um mix de emoções, de sentimentos, de... Cara, loucura, de euforia, porque conseguiu vincular a primeira campanha, e vem cobrança, enfim, é um mix de emoção enorme. Como que faz pra pessoa saber que ela tá num ambiente certo, assim? Tipo, às vezes é difícil, não é preto no branco. Eu tô num ambiente certo ou não tô? Será que o ambiente do outro coleguinha não é melhor que esse? Não sei. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Eu vejo isso muito, não do ambiente certo, ou do ponto de vista mais de produto, né? Eu sempre faço... eu frequentemente faço uma auditoria em todas as relações que eu tenho. Eu falo, depois de passar tempo com essas pessoas, eu falo não um dia, porque tem dia que as pessoas estão... Essa pessoa me constrói ou essa pessoa me destrói?
E às vezes você tem que ter uma pessoa para tem um problema disso tudo, que às vezes a pessoa te destrói para te construir. Tem que tomar cuidado com isso. A gente faz muito isso. Às vezes a gente fala, olha... É verdade. Não, mas assim, a gente destrói, às vezes, quando eu tenho a permissão de falar, cara, tenho a permissão de falar realmente de uma forma autêntica o que eu acho desse lançamento? Então, ó, tá uma bosta. Isso aqui tá uma bosta. Aqui tá... E se eu tenho essa permissão, eu economizo um monte de tempo, de todo o processo de diplomacia que acontece e tal, aquela coisa. Mas às vezes eu não tenho essa permissão, então... Mas nesse contexto, a pessoa vê que eu tô destruindo para construir. E a pessoa vê isso. Mãe faz muito isso. Cara, às vezes mãe fala não, mas ela tá fazendo aquilo num processo de construção versus destruição. Então, o cara... Mas tem gente que te destrói para te destruir. Você saiu com uma amiga... dá um exemplo aqui pra Kate. Saiu com uma amiga e ela fez um comentário. Tipo assim, seu dente tá sujo. Cara, vai limpar esse dente, que esse dente tá sujo. Cara, Kate, vai passar um desodorante. Alguma coisa do tipo. E aí você vê que aquela amiga te fez aquele comentário porque ela quer te construir. Você tem isso. Mas às vezes, eu te falo, não sei se isso acontece com você, Kate, com amigas, relacionamentos, mas tem gente que faz o comentário com o intuito de destruir. E a gente meio que começa a sacar isso. Então, se aquela pessoa está fazendo um comentário de destruir para construir, fair enough. Faço isso quando tenho a oportunidade, faço isso bastante. É só um processo que economiza tempo. Né? Se você não tem muito tempo, você tem que ir mais direto ao ponto e tal. Mas eu sempre vejo, essas pessoas estão me construindo. Eu me vejo estar participando desse grupo, ou estar tendo relacionamentos com essa pessoa, está me fazendo depois de um ano uma pessoa melhor? Tô falando que tá nem me trazendo prazer, tá me fazendo uma pessoa melhor? Tá me construindo ou tá me destruindo? Então, e eu não vejo isso só num ponto. Eu acho que num período de um ano é um bom período, talvez 6 meses, mas eu constantemente eu faço uma auditoria. Faço uma auditoria até no Instagram. De vez em quando eu sigo uma pessoa que, sei lá, acho muito massa, depois vou lá e sigo e falo assim, cara, qual a última vez que essa pessoa que eu entrei nesse negócio e me construí? Se passar muito tempo assim, eu dou um follow. E às vezes até volto de tempos em tempos. Mas tá me construindo ou tá me destruindo? E vai o processo. E quando ela entra na destruição, ela entra no processo onde ou gradativamente, ou de uma vez, eu paro de gastar tempo. E tem o resto das pessoas que ela fala assim, essa pessoa me constrói. Aí eu faço um esforço incomum para tentar aumentar meu contato com ela. Eu faço um esforço orquestrado em comum para tentar aumentar. E aí eu vou tentando, cara. Eu vou tentando fazer, cara, como é que eu posso fazer para aumentar esse tipo de contato? Legal, essa pessoa me constrói. Essa pessoa me destrói. E isso tem muita relação com outro episódio que a gente fez, da autoconfiança, né? Da importância do empreendedor ter uma autoconfiança lá em cima, né, cara? Se você... Difícil de ter quando você tá na merda, né? Ou quando você tá rodeado de pessoas te puxando pra merda, né? Mas eu acho que a gente bate muito mais na gente do que as pessoas batem. Bate muito mais. Eu acho que é um processo de construção mesmo. Eu acho que muita gente tem menos... E geralmente tem menos porque faz menos o que tem que ser feito, e faz menos o que tem que ser feito porque tem menos. Eu tava no Uber, e voltando de Alphaville dessa última gravação desses podcasts fora que eu fiz, aí peguei um Uber com um cara, e o cara no meio do Uber, assim, uma viagem tipo de 1 hora e meia, dependendo do trânsito. E ele falou assim, não, não vou. Cara, geralmente eu não converso com meus passageiros, eu tento manter a privacidade, tô vendo que você tá fazendo uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Minha esposa tem seu curso. E ela falou assim, dela e ela não tá com confiança de postar vídeo. O que você falaria pra ela? Eu falei, primeira coisa que eu perguntava, por que ela não tem confiança, né? Às vezes você tem que perguntar, o que tá fazendo? Ele falou assim, não sei. Eu falei, tem que dar uma coisa às cegas, né? Aí eu falei assim, cara, a confiança vem de práticas. Geralmente ela deve ter postado primeiro, não deve ter tido um feedback, ou não deve ter tido uma coisa. Ela para de postar porque, a sua cara lá. Mas eu acho que ela tem que começar a procurar falar que ela não tem confiança depois Aí eu chutei um número, do vídeo 120. Eu ainda acho que é o 512. Acho que o número 512, cara, se você não fez 512 e não deu certo, aí realmente pode procurar o terapeuta. O antidepressivo. Tipo 512, meu. Uma visão muito longe, né, velho?
15, 12. Até você começar. Então, a confiança vem com a prática. E a prática vem com muito tempo. E a gente quer um resultado meio mais rápido do que geralmente dá. Então, a gente desiste muito rápido. Né? Naturalmente. E, ó, tudo na vida, né? Sabe? É difícil. Vai aprender guitarra. Pô, é diferente do cara ver 512 aulas e fazer 512 deveres de casa. E depois ele me fala que ele não tem talento. Pô, 512. Você já joga um laço aí, tudo que você tem que fazer era 512. Eu tava aprendendo, assim, quando você aprende kite, é muito louco. Você aprende kite, aí você passa o perrengue do perrengue, pior que surf. Perrengue do perrengue. Aí chega uma hora que você sabe fazer aquela coisa. Seu corpo aprendeu e você consegue surfar. E aí tem uma fase que você quer ir da prancha normal para uma coisa que chama foil, que é uma prancha mais complicada. E, aquela prancha é um touro mecânico. É muito mais complicada. E assim, ela acaba com qualquer confiança. Aí você quer voltar, deixa eu voltar para aquela ali que eu já sei e tal. Mas tem algumas coisas que você consegue fazer com ela que você não consegue fazer com a outra. Então ela abre um novo mundo no kite para você, porque com ela você consegue velejar com ventos muito, muito mais fraco. E se você não tá no Ceará, isso move a sua vida. Tipo, tem umas viagens que eu quero fazer, tipo no Egito, no Mar Vermelho, nas Ilhas Virgens, tipo você pegar um barco. E eu fiz o cara com essas viagens, o cara fala pra mim, Érico, é um lugar com ventos brandos, então você tem que ter foil, não tem jeito. Se você for lá só com pranchinha, você vai, de 7 dias você vai pegar, sei lá, um dia mais ou menos. Você tem que aprender. Eu falei, cara, vai abrir um outro mundo pra mim. Aí eu falei, beleza, vou entrar lá. E aí, dito e feito, entro lá, cara, e eu vou te falar, acaba com qualquer confiança de qualquer pessoa. E no primeiro dia eu falei assim, cara, eu quero fechar 100 horas. Eu vou fechar 100 horas disso. Aí passou, meu objetivo deixou de ser, eu vou conseguir ficar em cima dessa negócio e sobreviver no processo, que já é um processo que tem um mastro, tem uma asa embaixo, não sei se você já viu uma, mas... É pior do que parece. Assim, então, voltei a usar capacete, voltei a usar negócio que precisa de aquilo aí. E era ruim. Eu falei assim, não, eu só vou fechar 100 horas. Aí abri uma planilha do Excel, todo dia que entrava, marcava no relógio. E no primeiro eu só aguentava 10 minutos. Porra, não tinha mais. 10 minutos, depois foi para 30 minutos, ainda tá 30 minutos. Mas eu fiz, sei lá, eu tenho 18 horas naquilo. E eu falei assim, cara, com 100 horas... eu vou dizer se eu realmente não consigo fazer isso. E eu não preciso fazer as 100 horas em um ano, mas eu tenho minha planilha lá, que eu tenho 18 horas daquilo. 18 horas de água de prática. Então, por que eu sabia disso? Porque eu sabia que lá na frente ia ser massa e sabia que aqui agora ia ser o caos. E eventualmente eu vou subir naquilo e vou ter confiança, porque, cara, 100 horas, e todo mundo que eu falava, não, Érico, 100 horas é demais. Eu falei assim, você não me conhece. Então, assim, o processo de você criar 100 horas eu não sei fazer conteúdo, me fala isso depois do 512. Faz 512 ruim, então. E assim, eu não tô falando que você vai fazer ruim pra tentar piorar. Vai procurando feedback, vai tentando melhorar, vai mostrando pra alguém. Mas eu não tô falando que eu vou ser um campeão disso. Mas, se é uma coisa que eu quero no final da vida, e tem uma parada muito massa, porque essa outra prancha não mexe com o joelho. Então, se você é velho... O foil não mexe com o joelho? Não mexe, porque a prancha sobe, né? Ela sobe, né? Uhum. Então, ela não bate. Assim, você tem que ter força, mas tem que ter muito menos força. Ela é muito mais sensível. Então, você voa, né? Então, quando pode estar o mar muito mexido, que ele não faz... Impacto, Lorival. Tá funcionando. Porra, Lorival. Você leva tudo por trás, cara. Não. Aqui não tem nada atrás, só sair. Mas não gera. Então, se eu tenho um projeto de fazer kite com 85 anos, eu pensei, eu quero aprender isso com 40 e tantos ou com 60? Quando eu precisar. Não, vou aprender agora. Então, assim, sou eu, entendeu? Porque eu tenho esse projeto de lá no final, com 85 anos, eu tá o suficiente e, isso vai me ajudar. Porque vai ser menos impacto no joelho. Acho que agora não, mas com 85 anos, seu joelho vai ficando pior, né? Que vai massa. diminuindo, deve ter nem muita cartilagem e tal, vai diminuindo, com força física e tal. Nossa.
Pô, você falou duas coisas muito 512, legais. cara, o número 512, é muito massa. Por que 512? Cara, foi o Mário Vergara que teve essa sacada. É? O Mário Vergara é um gênio, né? Na minha opinião. Do jeito dele, assim. Jeito Buster, né? O jeito... Basta. Ele fala na lata também. Você perguntar que idade você acha que eu tenho, eu falo, eu vou falar a verdade. Ou eu vou falar... Tipo assim, ele é o cara que fala. Ele não fala nem que vai. Ele fala primeiro, você fica bravo, ele fica... Dá lixa, assim, né? Tipo, se danar. Ficou bravo. Me perguntou? Me perguntou, caramba. Caramba, me perguntou. Então, assim... Ele falou o seguinte, que o Joe Rogan... Hoje é um dos grandes podcasts do mundo. Só que ele fez 500... Eu acho que foi... Ele começou a publicar o podcast dele no YouTube, que eventualmente foi o YouTube que gerou, na minha opinião, essa presença. Foi o YouTube que fez o Joe Rogan, né? Sim. Bombou no YouTube. Só que ele começou... Se não me engano, ele começou a postar... Ele tinha feito 512 podcasts daquele jeito, do Joe Rogan, de raiz, de várias horas, né? Antes de postar o primeiro no YouTube. Porra. Então, com 512, ele gostava tanto e estava tão focado mais no processo do que no resultado. Com 512, ele não tinha. Ele falou assim, cara, a gente posta conteúdo aqui e no 10º quer ficar bom. O cara, antes de postar o primeiro, já tinha feito 512. Então, assim, eu acho que foi um áudio dele lá, não sei se ele falou exatamente assim, eu tô viajando, né? Eu tô reconstruindo de uma maneira distorcida. Mas ele falou assim, antes de postar 512, você não é ninguém. É com 512 que você vai começar a postar e vai começar a ficar confiante, prática e tudo. Eugênio. Que massa, você falou duas coisas muito legais. Essa do 512 e a questão da auditoria também. O Ed Sheeran, né? Construir, foi muito massa. Aquele Ed Sheeran, tô vendo um documentário dele no Disney Plus. Tem um documentário bom dele no Disney Plus. E aí ele mostra que ele, sei lá, ele tocava violão, só violão e voz. E aí ele compõe também, mas como é que ele ganhava vida? Foi pra Londres, começou a tocar nos barzinhos, né? De Londres. Lá tem muito, lá você consegue até fazer uma boa vida com isso, né? Uma vida decente lá com isso. E ele falava assim, a maioria das pessoas tocavam de 3 dias na semana. E eu tocava 3 vezes por dia, todos os dias na semana, os gigs dele. Porque ele falou que tem sempre alguém fazendo. Pô, é um cara incrível, eventualmente deu certo. Sim. E tal, claro, quantos não deram. Mas será que foi coincidência? Foi sorte, né? Pô, 3 vezes, o cara da night, né? 3, ele saía de um e ia pra outro, saía de um e ia pra outro. E quase todos os dias que aceitavam ele. E aí ele desenvolveu, né? 512, o 512 veio rápido, né? E é muito comum pra qualquer coisa que você quer fazer bem na vida, né, cara? Sei lá, você quer atleta, né? Pô, você precisa de muita prática, né? Um jogador, né? De xadrez, um músico, qualquer coisa. Precisa arrumar tempo pra fazer hora, né? Mas na hora de, às vezes ganhar dinheiro, você vê outras pessoas, fazendo rápido, você quer fazer rápido, né, cara? E aí quando não faz, você fala que é talento. Porque tem sempre alguém que fez rápido. Mas é estatisticamente irrelevante. Total, velho. Cara, esse é um episódio que eu vou reassistir depois da equipe. Assim que a gravação estiver disponível. Me avisa. Porque eu fico muito chateado, velho. Eu vou tentando anotar. E eu deveria ter tido mais horas de escrita na escola. Faltou um pouquinho de horas pra mim. Aí saiu que dá, mas... Que massa, velho. Que massa. Muito massa. Muito massa. E a gente deveria fazer a headline sempre no final mesmo, eu acho. Que aí a ideia do tema sair... Vai, vamos fazer de novo. Seja muito bem... Qual que é a headline? Pô, Eric, que massa, cara. Que massa. E então, fazendo um recapzão aqui de tudo que a gente falou, isso aqui eu achei legal, cara. Você acha que pode ser critérios pra você escolher um ambiente? Pra você... Não é isso que você falou, mas só veio na minha cabeça. Você vê se o ambiente é compatível com seus valores, com seus comportamentos, princípios e táticas. 4 coisas muito bom para se avaliar no ambiente. Pô. Valores, comportamentos, princípios e táticas. Pô, e eu lembro de uma história do Plat lá em, sei lá, 2015 ou 2016, que tinha uma galera que era talvez não tão da vibe de crescimento, era mais do suco verde, digamos assim, né? Teve uma época, né? A galera mais roots, mais zen. A gente podia falar mais
do pessoal, de sei lá o que e tal. E, cara, acabaram se desconectando daquele grupo muito porque o grupo tava numa vibe de crescimento, né? Eu acho que, inclusive, deve ter eu acho que eles devem ter desconectado desse grupo e entrado num outro. E porque você tem que entrar num grupo daquilo que você tá procurando intensificar, né? E nem todos os grupos vão estar alinhados com isso. Não tem nada de errado de você ser uma vibe mais... tem vários grupos, inclusive, bons aí de desenvolvimento pessoal. Sim. Né? Como foco principal. Uhum. Pô, muito massa. E outra coisa que você falou muito também, que é do pensamento de longo prazo, né? E você já falou várias vezes disso. Qual que é a frase que você costuma falar? As pessoas superestimam... Essa frase do Tony Robbins, elas superestimam o sucesso dela de curto prazo, os resultados de curto prazo, e subestimam o que elas vão conseguir no longo prazo. Quando ela faz a dieta, se ela... eu superestimo como é que eu tenho que estar no curto prazo, mas subestimo como é que eu vou estar se eu continuar fazendo isso daqui a 5, 6, 7 anos, 10 anos. Nossa, e 5 anos fazendo uma coisa já é muito difícil de pensar e visualizar a evolução, né? É um exercício, né? De seguir. A gente não quer nem fazer pra não errar. Muito foda. A gente não quer nem fazer pra não errar, né? E aí a gente não faz. Mas é um exercício intenso. Eu fazia muito isso. Vocês escrevem as metas de vocês? Uhum. Eu escrevo. Eu escrevo várias, assim. Tipo assim, tem umas que eu escrevi muito tempo, ainda tem no meu bloco de notas. E aí, tipo, no ano seguinte eu não consegui chegar, né? Aí, de repente, sabe quando você esquece daquela meta? Aí, de repente, você revisita aquele mesmo bloco de notas. Não sei se você faz no mesmo bloco de notas. Você faz no faço mesmo? mesmo. E depois 5 anos você tá 5 vezes aquilo. É muito louco, né? É como não é linear. Eu não sei se vocês já tiveram isso. Eu recomendo todo mundo que tiver aí, a partir de hoje, não precisa esperar no final do ano, não. Escreve as suas metas de 2024, alguma coisa do tipo. Aí escreve 2025. Aí depois que você ficar velho igual eu, 15 anos depois, revisa as metas que você fez e aí você vai descobrir que no ano seguinte você não bateu quase nenhum. Tipo, bateu muitas delas. Ou você jogou muito safe, né? Se você bater tudo é porque você tá jogando. Não sei nada de errado, mas enfim. Mas aí às vezes você volta e fala assim, cara, isso aqui era a minha meta. E aí você tá 20 vezes aquilo. Tem umas metas que eu tô 20 vezes a mais. Que foda. Nossa, era muito louco. Pô, uma das coisas que eu me arrependo lá atrás é de ter botado metas pouco audaciosas, assim. Tipo, que na época parecia ser um pouco audacioso e tal. O que foi? Pode botar uma audaciosa agora. Essa dá pra corrigir fácil. Não, mas eu digo, pô, quando eu tinha 20 e poucos anos, aí, pô, metas até de longo prazo, mas tipo, que eu alcancei. Aí, tipo, pô, me lembrei da música do Raul Seixas. Foi tão fácil chegar até aqui, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas pra ficar. Próximo podcast vou trazer um violão, a gente toca o Raul. Eu trazer uma garrafa de bourbon. Mas enfim, o set de gaita. Nossa, vai ser um jam. Enfim, vai virar aqueles podcasts de LA, né, que tem no estúdio, né? Mas é algo que eu me arrependo. Só que ruim. Só que ruim. Podia ter sido mais audacioso. Mas assim, por que isso te deixa chateado? Ou... Não, porque foi exatamente esse o sentimento. Tipo, eu cheguei e... Mas e aí? Foi exatamente, e aí? Tipo... Mas você saiu daí rápido ou hoje em dia você ainda tá nessa vibe? Não, tranquilo, cara. Tipo, eu estabeleci novas metas depois um pouco mais audaciosas, mas tipo, o tempo não volta, né? Não volta, mas tipo, pô, quando eu tava lá atrás eu poderia ter sido mais audacioso. Com metas financeiras mesmo. Pois não. Nossa, falei pouco audacioso. Sabe qual que era a minha meta financeira em 2016? Qual que era? Ter 10 mil reais. Falei assim, cara, o dia que eu conseguir entrar na minha conta e ver 10 mil reais, eu nunca mais vou ficar sem dinheiro. Mas não era tão pouco audacioso assim não, pô. Nossa. Hoje fala mais aí, a gente vê um lançamento que o cara investiu 3, voltou 15. Que lançamento, mais ou menos. Mas era, velho. Mas qual que era o pensamento aí dos 10 mil? Não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, velho. Tava devendo. E era tipo assim, eu pensava, cara, se eu tivesse uma grana agora, eu ia comprar uma guitarra no Mercado Livre mais barata, vender pra um aluno que eu conhecia ali, só que eu não tinha um dinheiro pra fazer um giro assim. Pô, mas 10 mil reais dá pra comprar até um carro.
O meu carro, o primeiro carro que eu tive, eu paguei 4 mil reais no meu carro, 4.500. Nossa. Qual que era? Era um Fiat Uno 89. Caraca. 1989, o câmbio amarrado na sacolinha, moleque. Mas era massa. E aí, tipo assim, acho que foi uma meta pouco audaciosa, mas quando eu cheguei, eu não fiquei sem dinheiro mais, velho. Eu fiz as coisas rodando, as coisas foram acontecendo. Quando eu fiz o meu primeiro lançamento do Lota na Casa, que deu certo, foi isso. Eu investi 13 e voltou 15. Falei, cara... Peguei a mão, agora eu tô ricaço. Depois disso, a coisa... Veio a pandemia. Teve altos e baixos, mas foi feito. Foi uma meta pouco audaciosa, mas me levou a fazer as paradas que eu tava disposto a fazer. E uma delas era perder 20 quilos também, moleque. Eu fui de 25, ganhei a meta também. Superei essa porra. Mas, massa. E foi longo prazo, 2016, né? Eu fui ganhar 10 mil reais 2019. 2020. Você viu 10 mil reais e ficou... Eu fiquei nos 10 mil até hoje, moleque. Tem lá, tá com 11 agora. Não ficou não, que eu sei. Você pode contar essa história pra qualquer pessoa. Menos pra mim, eu que pago os boletos. Essa história não funciona, não. Total, velho. Você tá vivendo uma vida muito louca. Bom demais, show. E eu achei massa a parada que você falou sobre blogar todo o lançamento. Eu só não entendi, Érico, por que você blogava tudo isso? É pelo fato da solidão do empreendedorismo? Eu acho que é porque ao blogar eu era autocrítico comigo mesmo. Quando você bota no papel na frente de várias pessoas, você pensa duas vezes. E às vezes você vai botar uma coisa no papel, você já teve uma outra ideia. Ou às vezes você vai botar um papel e fala assim, cara, já botou uma coisa, você já olhou pra você e falou assim, cara, eu fiz isso, cara, isso aí é muito idiota. Você já botou um comentário, um pensamento seu, falou assim, não acredito que eu tô... Será que... Tem uma frase da Flanessa que ela fala assim, você tá se escutando? Então, quando você coloca no papel, e principalmente na frente de outras pessoas, você começa a se escutar. Então, é um processo disso. E outra, elas comentam. Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, mas comentam. E no comentário, ele enriquece o processo. Às vezes você tá esquecendo uma coisa muito simples. E assim, era tão bom, funcionou. Meu primeiro 6 em 7 eu fiz isso de necessidade. Eu falei, cara, vou blogar porque vai que eu tô errando alguma coisa. Aí eu vi que outras pessoas estavam fazendo e foi muito bom. E eu acho que eu fiz isso dezenas de vezes. Eu espero não estar exagerando, mas eu acho que foram dezenas de vezes. É muito massa. Porque eles podiam dar opinião, eu podia seguir ou não. Então é muito importante isso, né? Nesse caso de você filtrar. Às vezes a pessoa dá uma opinião, mas às vezes não entra. Algumas coisas entram, aí você vai dar um filtro. E é mais que quando você escreve o problema, parece que você vira quase que uma terceira pessoa. Você se distancia um pouquinho ali do problema e vê com um pouco menos de emoção, né? O papel é incrível. Ou o papel fisicamente, ou o computador é incrível. É muito foda. Outra parada aqui, vamos misturar 3 pontos aqui que eu coloquei separado, e foi na ordem diferente, sobre assumir a responsabilidade das coisas. E o Thiago jogou uma parada, cara, e quando a gente meio que não tem opção, tem as pessoas que estão ali, que não tem como a gente sair, e na dura jogar assim não, velho, você tem 100% do controle. 100%. De Eu todo acredito. mundo, velho. Absolutamente. É muito foda isso. É um chacoalhão, velho. 100%. Um chacoalhão. Foi mesmo. Tem 100% do controle. E aí, no fim, é aquela frase que a gente fala, né? Tipo, ou você transforma o ambiente ou ele transforma você. Isso vai ser com pessoas, não tem um meio termo. Um vai transformar o outro eventualmente. Não tem. Muito foda. Não no que eu acredito, né? Sim. É um jeito duro de pensar. Mas Eu só acho que é verdade. eu acho que é também. O problema nunca é o problema. Nossa, aqui às vezes são os desafios de fachada, né? A coisa O tá buraco muito é mais embaixo. O buraco tá mais embaixo. Sempre é mais embaixo. As pessoas que te destroem ou as pessoas que constroem. Mas- Ou os ambientes que te destroem ou que te constroem. E às vezes, aceite quando alguém tá destruindo para construir. Se você entender se essa foi a intenção. Muito massa. Aumentar o contato com aquilo que te constrói, tanto o ambiente quanto pessoas. Aí, a confiança vem com a prática. Horas de prática. 512 o número da prática e focar no processo e não no resultado, né? Clássico. Muito foda.
Quando tiver disponível a gravação, me manda, Thiago, eu quero assistir esse episódio, isso é muito bom. É isso aí, foi mais um episódio do Podcast 6 e 7. Acompanhe nas plataformas YouTube, Instagram, Spotify, YouTube. Oi. Valeu. Agora, desde que... o fato é que a gente só tem que tomar cuidado, que no nosso caso a gente tem que parecer importante, mas não deixar de ser a gente mesmo. Desde que não entre no viés de não ser você mesmo. Porque aí passa um pouquinho. No sentido de... passa um pouquinho da autenticidade. A pessoa quer mais... é aquela coisa, as pessoas veem no feio a verdade. Você não precisa ser feio, mas eu acho que o feio converte.